Porque os demônios pediram a Jesus os porcos. A intrigante narrativa de Jesus, expulsando uma legião de demônios para um grupo de porcos, é descrita no livro de Lucas. A história começa enquanto Jesus viajava na região montanhosa a leste do Rio Jordão, predominantemente habitada por gentios na Decápole. Após navegarem para o país das guarnições a leste da Galileia, Jesus foi abordado por um homem de Gerasa possuído por demônios. Este homem vivia entre túmulos, não usava roupas e não tinha uma casa. Ao avistar Jesus, ele gritou com uma voz aterrorizante, caindo diante de Jesus em pavor e terror, suplicando para não ser atormentado antes do tempo designado para o julgamento. Nesse ponto, Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois o demônio o agarrava violentamente. Este homem, que há muito tempo estava sob controle demoníaco, era frequentemente amarrado com correntes e algemas. Apesar disso, quebrava as amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto, como descrito em Lucas 8, 26 ao 29. Esta narrativa oferece uma descrição detalhada de um homem totalmente dominado por um demônio, apresentando o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, ele vivia como um animal selvagem, sem roupas, fora de uma casa, sendo levado para o deserto pelo demônio, desafiando tanto a lei judaica quanto a inclinação natural humana. Este homem habitava entre túmulos, em meio aos dias decadentes e aos mortos. O homem possuía poderes sobrenaturais, quebrando suas amarras, e estava tão atormentado a ponto de se autodestruir, conforme descrito em Marcos 5:5. Noite e dia, ele gritava incessantemente entre os túmulos e nas montanhas, ferindo-se com pedras afiadas. Sua força era incontrolável, sendo frequentemente amarrado com correntes nos pés, mas conseguia rasgá-las e quebrar as algemas em pedaços. Ninguém conseguia ser forte o suficiente para subjugar e domar esse homem, conforme mencionado em Marcos 5:4. Este indivíduo costumava ser residente da vila, convivendo com os outros habitantes. Devido ao seu comportamento errático e selvagem, as pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Para evitar que ferisse outras pessoas, o acorrentaram, mas ele conseguia se soltar das correntes várias vezes. Eventualmente, expulsaram-no da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a si mesmo. A Bíblia descreve que ele era conduzido pelos demônios, de maneira semelhante a um cavalo guiado por seu cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Encontrar esse homem sugere que Jesus não o buscou diretamente, mas que o homem foi atraído por Jesus. O homem não podia se libertar, mas Jesus exercia total autoridade sobre o espírito impuro. O espírito demoníaco dentro do homem possuído implorava para não ser atormentado, indicando que era o demônio e não o próprio homem que estava falando. O demônio relutava em deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano, às vezes manifestando sua própria personalidade por meio da do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade, devemos ter cautela para não ignorar o problema ou exagerar na suposta atividade demoníaca. Não nos é revelado como uma pessoa se torna possuída por demônios, mas superstições, supostamente inofensivos jogos, práticas ocultas, espiritismo, enganos da nova era, magia e outras atividades abrem a porta para a decepção aos crentes e perigo demoníaco real para os incrédulos. As pessoas muitas vezes se envolvem no ocultismo ou em práticas demoníacas porque percebem que algo ali parece funcionar. Infelizmente é como alguém em ação. Um espírito demoníaco ou demônios desejam habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam os seres humanos porque desprezam a imagem de Deus, procurando degradá-la e deformá-la. Os demônios compartilham o objetivo de manchar a imagem de Deus em relação aos cristãos, mas suas táticas são limitadas,
pois os espíritos demoníacos foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade, Colossenses 2,15 destaca que Jesus desarmou as forças sobrenaturais do mal operando contra nós. Ele fez um exemplo público delas, exibindo-as como cativas em seu desfile triunfal, triunfando sobre elas através da cruz. A observação irônica, "eu te imploro, não me atormentes", reflete o sofrimento frequente do homem, afligido pelos demônios que o dominavam em corpo, mente e alma. O homem possuído acreditava que Jesus poderia atormentá-lo, conforme relatado em Lucas 8, 30 e 33. Quando Jesus perguntou seu nome, o homem respondeu Legião, indicando a presença de muitos demônios nele. Esses demônios suplicaram a Jesus para não ordenar que fossem para o abismo. Diante de uma manada de porcos, os demônios pediram permissão para entrar neles e Jesus concedeu. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, que se precipitaram pelo barranco e se afogaram no lago. Para obter autoridade sobre demônios e libertar uma pessoa possuída, os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio. No entanto, Jesus não usou o nome aprendido nessa troca, indicando que sua autoridade sobre os demônios ia muito além das superstições da época. Jesus provavelmente perguntou o nome do demônio para compreender a extensão completa do problema. Sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um, a referência a uma legião sugere um grande número, com uma legião romana normalmente consistindo em seus 1000 homens. Os demônios imploraram a Jesus para não ordenar que saíssem para o abismo, indicando uma relutância em serem aprisionados nesse poço sem fundo mencionado em Apocalipse 9:11. Este abismo parece ser um lugar de aprisionamento para certos espíritos demoníacos, encontrado no mesmo versículo, onde é mencionado que eles têm um rei sobre eles, o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apollon em grego, ambos significando destruidor. Os demônios não desejavam ficar inativos, pois para o diabo estar ocioso é como outro inferno. Embora possa parecer estranho que demônios possam habitar corpos de animais, esse conceito é mostrado também em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos. Nota-se que mesmo os demônios não podem afligir porcos sem a permissão de Deus. Um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus. Isso destaca a limitação do poder malicioso deles, que é pequeno diante da proteção de Deus. Satanás, portanto, preferiria afligir porcos do que não causar mal algum. Satanás é tão inclinado ao mal que tentaria exercer sua influência até mesmo em animais, se não pudesse fazê-lo em humanos. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, talvez porque o momento completo da demonstração de sua autoridade sobre eles ainda não havia chegado. Esse evento se concretizaria na cruz. Colossenses 2,15 nos informa que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes, fazendo um espetáculo público de sua derrota e triunfando sobre eles em sua obra redentora. O versículo declara que ele desarmou os governantes e autoridades, as forças sobrenaturais do mal operando contra nós. Os espíritos demoníacos provocaram um comportamento errático na manada de porcos, fazendo com que corressem descontroladamente pelos declives íngremes em direção ao lago, onde acabaram se afogando. Esse incidente ilustrou o poder destrutivo desses espíritos, refletindo o caráter do comandante deles, Satanás, cujo objetivo é roubar, matar e destruir, conforme mencionado em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância até transbordar. Isso revelou a verdadeira intenção desses demônios, que buscavam destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Embora alguns possam considerar injusto para o proprietário dos porcos, os donos perderam sua propriedade, mas aprenderam com a experiência.
Jesus demonstrou que valorizava a vida humana mais do que um rebanho, conforme narrado em Lucas 8, do 34 ao 37. Quando os pastores viram o que aconteceu, fugiram e relataram à cidade e ao campo. As pessoas saíram para ver e encontraram o homem, agora vestido e em seu juízo perfeito, sentado aos pés de Jesus, mentalmente saudável. Ficaram assustadas, mas aqueles que testemunharam contaram que o homem possuído por demônios tinha sido curado. No entanto, as pessoas da região, dominadas pelo medo, pediram a Jesus que partisse. Diante do grande temor e assombro, Jesus voltou para o lado oeste do Mar da Galileia após a libertação do homem possuído. A multidão estava mais assustada com um homem liberto do que com um homem possuído, ficando aterrorizada ao ver o homem em seu juízo perfeito aos pés de Jesus. Incertos sobre o que fazer e influenciados por superstições, enfrentaram dificuldade em aceitar que o demônio não teve vantagem sobre Jesus. Contrariando suas expectativas, toda a multidão pediu a Jesus que partisse, parecendo não se importar em ter o homem possuído atormentado entre eles, mas demonstrando incômodo com a presença de Jesus. Consequentemente, Jesus atendeu ao pedido e partiu. O trabalho de Jesus atraiu toda a multidão, levando todos a se reunirem para falar e encontrar-se com ele. No entanto, esse não foi um desenvolvimento positivo. Toda uma cidade se reuniu em uma oração que, infelizmente, era contra a própria bênção deles. Essa oração terrível foi ouvida e Jesus partiu de suas terras. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, muitas vezes elas afastam Jesus e ele pode partir se for pedido. Lucas 8, 38, 39. O homem liberto pelos demônios implorou para ir com Jesus, mas ele o enviou de volta para casa, instruindo-o a contar as maravilhosas coisas que Deus fez por ele. O homem partiu proclamando por toda a cidade as grandes obras que Jesus realizara por ele, tornando-se conhecido pelo nome que lembrava a grandiosa obra de Jesus em sua vida. Inicialmente o homem, anteriormente possuído por demônios, sentou-se aos pés de Jesus, mas posteriormente desejava estar com ele como discípulo. Lucas 8:35. Quando as pessoas saíram para ver o que aconteceu, encontraram o homem vestido e em seu juízo perfeito, sentado aos pés de Jesus, e ficaram assustadas. O anseio desse homem por Jesus ilustra a mudança que ocorreu em seu coração. Antes, estava apenas interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas após o encontro, ganhou Jesus para si mesmo. No entanto, Jesus o repreendeu e disse para ele ir embora. Embora o homem tivesse uma boa razão para querer seguir Jesus, ele estava ciente de que o ministério que estava realizando por sua própria família e comunidade tinha muito mais significado do que qualquer outro trabalho que estava fazendo. Às vezes, pode ser desafiador para nós compreendermos a forma como Deus opera. Jesus atendeu ao pedido equivocado dos habitantes da cidade que oraram para que ele os deixasse, mas recusou o pedido do homem liberto pelos demônios para segui-lo. As razões para isso podem se dever ao fato de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentílicas, de uma maneira que Jesus e seus discípulos não podiam ser. Se o homem tinha medo, Jesus removeu esse temor e assegurou que ele nunca mais ficaria doente. Embora o homem ansiava estar com Cristo, Jesus lhe disse que não precisava estar perto, pois o curou completamente. O homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele, tornando-se um testemunho poderoso a ser compartilhado. Sua história destacou o valor de uma vida para Jesus, pois essa foi a única razão pela qual ele veio para este lado do Mar da Galileia. A história desse homem também demonstra que com Jesus ninguém está além da esperança, pois se esse homem pôde ser transformado, então qualquer um pode.
Jesus instruiu-o a contar sobre as grandes coisas que Deus fez, e o homem compartilhou com outros as maravilhas realizadas por Jesus. Não houve contradição, pois Jesus é Deus. Neste relato notável, testemunhamos a extraordinária libertação de um homem atormentado pelo poder transformador de Jesus sobre as trevas. Mesmo diante do milagre, a comunidade local manifestou temor, pedindo a Jesus que partisse, e respeitando a escolha deles, ele se retirou. No entanto, o homem liberto tornou-se um mensageiro ambulante, proclamando as maravilhas realizadas por Jesus em sua vida. Seu testemunho ecoa, lembrando-nos que a obra de Jesus transcende fronteiras geográficas. Que possamos compartilhar as boas novas de libertação e renovação encontradas em Jesus, sendo portadores da luz em meio às trevas. Ao testemunharmos a transformação em nossas vidas, inspiramos esperança naqueles que ainda não experimentaram o poder do amor redentor de Deus em Jesus. Encontramos não apenas redenção, mas também a promessa de sua graça transformadora, alcançando todos os lugares. Que nossas vidas sirvam como testemunho vivo do poder redentor de Deus, inspirando esperança e apontando para a graça transformadora que está disponível em Jesus Cristo. Se ao assistir este vídeo, você experimentou a presença divina e deseja ter um encontro transformador com Cristo, começando uma nova fase da sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso, convido-o amorosamente a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até o próximo vídeo.